Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Mais uma vez aqui quem fala com vocês é o irmão Ricardo Pereira, certo? Do canal Conservando a Verdade. Hoje eu gostaria de comentar com vocês, conversar com vocês sobre um assunto que ele reverbera em todos nós, certo? E na verdade em todas as pessoas do mundo, certo? Desde da existência da história, né? Desde que o mundo é mundo, que isso faz parte da nossa vida e que é defendido, certo? É um preceito, é um conceito, é uma ideologia, é um pensamento, certo? Pode se tornar ação, tá bom? O assunto que hoje eu quero conversar com você é sobre o patriotismo, certo? É um conceito que eu encontrei aqui de patriotismo no Google, um conceito fácil, certo? Patriotismo é o sentimento de orgulho, de amor, de devolução e de devoção à pátria, aos seus símbolos, bandeira, hino, brasão, riquezas naturais, patrimônios materiais e imateriais, dentre outros, e ao seu povo. É razão do amor dos que querem servir o seu país e ser solidário com os seus compatriotas. Esse é o conceito Google, o conceito raso de patriotismo que nós encontramos no Google, certo? Quando eu falo de patriotismo, e quando eu vejo esse conceito, a gente tem que pensar muito bem, certo? Em que posição nós devemos tomar como pessoa diante da sociedade, certo? Que bandeiras nós devemos defender, certo? Que sentido a vida deve ter para nós? Que caminhos nós devemos seguir, certo? Então, acerca de patriotismo, nós somos brasileiros. O Brasil, na minha opinião, é o país com a maior miscigenação existente sobre a face da Terra, certo? No Brasil existe uma grande miscigenação entre índios, negros, brancos, certo? Que nenhum outro país tem. Eu sou nordestino, nascido no Piauí, me orgulho muito disso, moro no estado do Maranhão, certo? E conheço um pouco da história da região que moro. Para que muitos não sabem, o Nordeste ele já foi a região mais rica do Brasil, quando o Nordeste era economicamente dominado pelos holandeses e pelos franceses, certo? Mas quando os portugueses decidiram tomar o domínio total, certo? A partir do Tratado de Tordesilhas com a Espanha, o domínio total da nação brasileira com os bandeirantes e adentrar as florestas, essas pessoas elas também foram expulsas, assim como os índios que foram massacrados, certo? E predominou a cultura portuguesa, certo? Mas como patriota nós devemos defender a nossa nação, defender o nosso povo, defender o que nós somos, certo? Desde que o mundo é mundo, pessoas morrem para defender suas nações. O mundo passou por diversas guerras, duas se destacaram por causa de nações, por causa de conflitos entre nações, de defesas de nações, certo? Não venha aqui comparar nacionalismo radical com patriotismo. Não. Ser patriota é uma coisa, ser nacionalista radical é outra totalmente diferente, certo? É o que Hitler foi na Alemanha de 1930, certo?
ele foi ultranacionalista e por causa disso, com a ideologia totalmente pervertida, ele conseguiu planejar e executar o seu plano de matança, certo? De povos, de nações e de pessoas que eram diferentes a eles, certo? Para quem não sabe, ainda que Hitler tenha sido o terceiro Reich alemão e o líder da nação da Alemanha, ele era austríaco, certo? E o Brasil é um país que tem uma variedade de riquezas incomensuráveis, não só na sua questão étnica, como essa grande diversidade, certo, de culturas que nós encontramos, mas também no seu bioma, na sua natureza, certo? E é por isso que nós devemos defender o Brasil. O Brasil, ele é um país grande, muito grande, se eu não me engano, o quinto ou sexto maior país do mundo, certo? Também um dos mais populosos da face da Terra, e é um país continental, certo? É o maior país da América Latina e o segundo maior do continente americano, certo? Então, quando a gente fala de patriotismo, a gente fala de defesa de um ideal da nossa nação, certo? Aqui foram exemplificados alguns símbolos da nação, do patriotismo, como a bandeira, o hino, o brasão, a riqueza, as riquezas naturais, o patrimônio material e imaterial, dentre outros. É interessante falar da bandeira do Brasil, né? Cada cor da bandeira do Brasil ela tem um significado, mas a bandeira do Brasil ela é desenhada em um sentido bem similar à bandeira que era exposta pela monarquia de Dom Pedro II. Preste bem atenção. No período de Dom Pedro II, o Brasil já era uma das grandes potências do mundo. E então, quando nós falamos de bandeira e vemos pessoas na televisão queimando a bandeira do Brasil e se dizendo democratas, patriotas, aonde está o patriotismo? Certo? Na defesa de brasões. Eu achava bonito quando eu era criança que a gente cantava os hinos, o hino nacional, o hino do Piauí, certo? Que muitas pessoas, eu acredito, muitas jovens não conhecem o hino nacional, não sabem quem foi que escreveu, não sabe o hino do Piauí, nem sequer do seu estado, certo? Então, é uma coisa que tem que ser levada a sério, o patriotismo. Devemos sim defender a nossa nação. Para você que não sabe, nos idos dos anos de 1930 e 40, brasileiros foram enviados à Segunda Guerra Mundial. Piauienses também foram enviados. Existe um monumento a eles ali naquela região militar do centro de Teresina, que tem o nome de todos os oficiais piauienses que foram para a Segunda Guerra Mundial. Mas o interessante é que naquele período o presidente do Brasil era nada mais nada menos do que Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, ele tinha uma vertente fascista, ele tinha um braço fascista. Ele só não se debandeou para o fascismo porque os Estados Unidos era quem comandava o mundo naquele período, e ele sabia que se ele se bandeasse para o fascismo, logo ele seria derrotado pelos Estados Unidos. Mas devemos defender a nossa pátria, defender a nossa nação. Até a Bíblia nos ensina isso, certo? O povo de Israel defendeu, certo, as suas terras. E quando foram restituídos no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial e após todo o sofrimento que eles passaram com o Holocausto nazista, eles foram tentados ser retirados daquele lugar que foram postos ali na Palestina e defenderam a sua terra, certo? E venceram as guerras que lutaram,
todas as guerras que Israel lutou, venceu, certo? Então ser patriota é isso, é defender o seu país, é defender a sua natureza, é defender o seu patrimônio. Hoje o Estado Islâmico ele invade nações e destrói estátuas, como vem acontecendo até mesmo no Brasil, a derrubada de estátuas. Isso é uma ação terrorista que o Estado Islâmico já vem implementando há algum tempo, de derrubar estátuas. Por quê? Porque isso vai ferir a cultura daquele povo, vai acabar se tornando esquecido, entrar no ostracismo. O povo se esquece da sua cultura, certo? O Brasil foi pregado uma cultura de enganação. Tentaram me enganar quando eu estudava. Disseram que Zumbi dos Palmares era um herói, que Tiradentes era um herói, que outras pessoas eram heróis, mas na verdade aquelas pessoas elas não eram heróis. Pelo contrário, Zumbi dos Palmares ele matava negros, escravizava negros, ele tinha um harém para ele, certo? O próprio Tiradentes foi usado como um bucha de canhão ou como um bode expiatório, certo? E muitas outras pessoas que para você e na sua visão são heróis, certo? Na verdade, não são heróis. Estude bem a história dessa pessoa. É interessante falar sobre Nelson Mandela, certo? Que se tornou um grande líder sul-africano, mas não falam que Nelson Mandela foi um terrorista, certo? E que por isso ele passou 30 anos preso, certo? É bonito falar da Dilma Rousseff como presidente do Brasil, uma pessoa que salda a mandioca, mas esquecem que aquela mulher, ela assaltou bancos, ela fazia parte de movimentos revolucionários contra o militarismo que agia no Brasil, mas mesmo assim de forma leviana e criminosa, certo? Então conheça o seu país, seja patriota. Quando você ouvir o hino nacional, levante-se ou dê atenção, certo? Abrace o seu país, a sua nação, o seu povo, tá bom? Que Deus abençoe você. E como eu disse, esse canal é um canal de diversidade. Aqui nós teremos diversos assuntos, nós comentaremos sobre várias coisas e fica ao seu critério você deixar o like ou o dislike, tá bom? E você pode também comentar para que a gente possa estar debatendo outros assuntos no nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha uma boa noite. A paz do Senhor.